Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amigas, a paz do Senhor. Amados irmãos, amigos, o inimigo de Deus quer destruir a primeira instituição constituída, organizada, fundada pelo próprio Deus. É inegável e inaceitável essa tentativa que vem há séculos, introduzindo coisas mundanas, coisas carnais, para destruir a família, instituição divina criada por Deus. Quando os seres humanos começaram a se agrupar para facilitar a vida, eles buscavam os laços familiares para promover o agrupamento. E neste agrupamento havia união, havia respeito, havia amor, havia compreensão, porque o Evangelho cumpre a resposta inicial a todo e qualquer problema que surge entre a família. Havia uma união, uma confraternização muito bem acentuada e vista. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim o apóstolo Paulo: Não me envergonho do Evangelho, pois ele existe e é a salvação, e nos livra da ira de Deus por meio da fé, que faz o justo viver por meio dela. No 17 ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então nós vemos que os nossos perseguidores, eles não têm fé, eles não têm justiça. Eu venho fazendo uma comparação em todas as mensagens que eu faço com o passado. Está repetindo-se as mesmas coisas em todos os sentidos, em todas as direções, em todos os aspectos, em todos os fatos reais que estão acontecendo em nossos dias. Portanto, Deus é imparcial. Deus não tem lado, ele é reto. Ele não tem direita nem esquerda. Olhe para a frente. E se nós classificarmos entre direita e esquerda, ele sempre nos mostra que a direita é o caminho que ele gosta de seguir. Aquele que foi salvo estava à sua direita, lá na cruz do Calvário. Finalmente, em vários versículos bíblicos, ele fala sempre sobre a direita. Vos sentarei à minha direita. Portanto, deixai a esquerda inoperante, porque tudo de Deus é do direito, da direita e do reto, do caminho do meio, caminho certo, caminho que vai em frente. Portanto, o processo de degradação humana é gigantesco, é muito grande. Uma exteriorização da depravação interna do homem é uma constante na nossa sociedade por diversas vezes. Deus já resetou, sim, foi resetado por Deus nas histórias bíblicas. Ele narra, porque tanto ele narra os erros para a gente se corrija e não os cometa, como ele narra também os acertos e os benefícios que esses acertos nos dão. O nascimento de Sete, em Gênesis, capítulo 2, 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher,
E ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. O nascimento de Sete, em Gênesis 45, você pode ler, é importante que você conheça a verdade, porque só assim a verdade vos libertará. Como diz lá João 3:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a verdade falsa, como aí o homem cita versículos sempre que ele está falando, parece um pastor enganador, né? Parece um agente demoníaco que usa a palavra para destruir a palavra. Você tem ouvido, tem visto ele, uma eloquência, um potencial. Não é? Quando alguém investe qualquer pergunta, qualquer coisa contra eles, eles têm sempre com palavras meias agressivas, meias grosseiras, se justificar. E quem não tem uma visão um pouco mais ampla, entende e dá razão para ele, porque ele fala de uma maneira com convencimento, com determinação, e cria o equívoco, o engano naquele menos culto. Portanto, é preciso que nós tenhamos cuidado para que não venhamos a cair. Então eu vou ler novamente Gênesis 6:3. Então disse seu Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não condenará com ele para sempre. Não contenderá, desculpe, com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Disse o Senhor ainda: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter-os feito. Mas Deus nos fez sua imagem e semelhança para perpetuidade, para que nós viéssemos gerando gerações e viéssemos povoar a terra tão linda e abençoada que Ele criou para nós. É preciso que nós saibamos que Deus mandou o dilúvio para renovar as gerações, mas o povo continuou, a carne domina. E então veio a Torre de Babel, em Gênesis 11, 1-9. A intervenção divina se deu ao ser lançado o desentendimento entre os seres humanos. E isso aconteceu porque, de repente, eles já não falavam a mesma língua. O surgimento de diversas línguas fez com que a construção da torre fosse interrompida e forçou a dispersão dos homens, dos humanos pela terra. Ah, meu amado, não, o mito é real, mas o mito da Torre de Babel pode ser encontrado, sabe, nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje. Para enganar, para ludibriar. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos. Abraão aproximou-se, no caso ainda Abrão, né? Aproximou dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Isso já em Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 6. Portanto, meu amado, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 22 e 23. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, e perguntou: exterminarás o justo e o injusto? E essa é a luta de Deus, separar o justo dos injustos, separar o fiel dos infiéis, que agora são centenas de milhares. Não é? Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando fiz seminário, havia um grupo separado.
eram comunistas, não é? Declarados. E muitas das vezes eles procuravam catequizar a nós, mas graças a Deus não conseguiram. Alguns até que continuaram, cederam e os seguiram. Portanto, é preciso nós conhecermos a escolha de Abraão e a separação deles dos demais povos e as guerras. Começou. Porque tem que ser. Abraão era um homem de Deus. Estavam realmente a destruição de Sodoma grande, já decretada por Deus totalmente. Mas interveio o homem de Deus, como nos nossos dias. O povo de Deus está em oração para que muitos sejam convertidos. Não é convencido, porque aqueles que se convertem por esta pregação enganosa, por este evangelho anátema, eles não se convertem, eles se convencem por uma necessidade emocional, por qualquer coisa, desesperado pela falta de dinheiro, pela falta de formação, não é? Religiosa, por falta de conhecimento da verdade. Eles aderem e seguem pelos benefícios materiais que recebem. É assim que se vende a alma, né? Por quê? Porque lá em Cristo foram 30 moedas que foi vendida. Foi vendido a Deus, o próprio Deus vendido por 30 moedas. E você se vende por um pacote de café, por um pacote de feijão. Portanto, meu amado, temos que meditar e conhecer a vinda de Jesus Cristo e o cristianismo se tornando a religião do Estado, criando a cultura ocidental, o governo, a lei. Criou a lei romana dentro da filosofia grega, a moralidade judaico-cristã. Foi reformando tudo e organizando. A nossa sociedade está avançando novamente em uma degradação moral sem controle, não é? Os excessos num grande número de religiosos e ateísmo, e os ateus procuram cientificamente destruir a imagem de Deus, enfraquecendo a pregação da Bíblia nas igrejas. Falta o sal, falta a luz de Deus. Vós sois sal, vós sois luz desta terra, deste mundo cão. Está faltando uma igreja que prega o evangelho primitivo, tradicional. Para 800 pessoas, tem 20. Mas é uma igreja abençoada. É uma igreja protegida e guardada pelos anjos e por Deus. É preciso conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. É muito importante, meu amado irmão, meu amado amigo. Então, como ocorre este avanço do processo de degradação social humana? Aos pouquinhos, ele vai induzindo na criança e vai transformando a moral em imoralidade, a verdade em mentira, o certo em errado. E é isso que você está vendo. Em Gênesis 1, 21, 23 diz: por não adorarem a grandeza e provação de Deus, eles anulam suas mentes e sua sabedoria se torna tolice, trocando a glória de Deus pela glória das coisas criadas. Se tornam incapazes de pensar corretamente, porque a ambição está neles. Só pensa em crescer. Você é, como eu já ouvi muitas vezes, é um instrumento usado pela sua deficiência de sabedoria, de conhecimento da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Então, irmão, é preciso nós conhecermos para que possamos glorificar, né? Para que glorificar?
para que possamos deificar coisas da criação no lugar de reconhecer a grandeza do Criador. É isso que está acontecendo. Estão criando deuses terrenos, coisas mundanas, santificando, deusificando, enquanto o Criador está sendo esquecido e passado para o lado. Temos que conhecer a Deus. Eles acham que coisas humanas resolverão melhor os problemas humanos de alguma coisa, de algum problema. Esquecem da santificação de Deus. Nós temos que lutar, não com guerra, com foice, com enxada, mas com oração. Deus dá a solução. Em Gênesis 1, 24 a 25, nos diz: e disse Deus, produz a terra seres humanos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi e aconteceu. Tudo foi feito. No versículo 25, ele nos diz: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, que era maravilhoso. Embelezava tudo. Como é lindo você ver os animais na selva, não é? Coisa linda, maravilhosa. Deus fez os animais, meu irmão, de acordo com as suas espécies, para que nos servisse até de alimento. Deus nos entrega os desejos, né? Deus nos entrega os desejos dos seus próprios corações, que passam a se desonrarem entre si e a adorar mais a criatura do que o Criador. É isso que está acontecendo. Vocês estão adorando o que não devem. Portanto, não permita que a idolatria, que a imoralidade tome conta do seu lar. Não há mais respeito entre pais e filhos, não há mais respeito entre idosos e jovens. Não há, a não ser naqueles lares cristãos fiéis à palavra. Portanto, meus amados, chegou o meu tempo. Tenho que encerrar. Se você gostou, dê o seu likezinho, dê o seu joia, gostei, inscreva-se, siga e envie para os seus amigos esta mensagem. Continuaremos sobre este assunto amanhã, em nome do Jesus, se assim Ele nos permitir. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.